Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. No podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E hoje a conversa é sobre mobilidade com protagonismo feminino. E para isso recebemos Daiane Luna, diretora do programa Detran Mulher Rio de Janeiro, uma iniciativa pioneira que promove acolhimento, segurança e autonomia para mulheres no trânsito. O programa também tem promovido ações em parceria com o Rio Ônibus, mostrando como o setor de transporte coletivo pode ser mais inclusivo e representativo. E para a gente começar aqui, eu queria te dar as boas-vindas, Daiane, agradecer pela tua participação. A gente sabe que a tua agenda é bastante concorrida. Eu já tenho o prazer de lhe conhecer de outros eventos anteriormente, antes até de você assumir essa missão no Detran, e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo ao longo de toda a sua carreira profissional, com a sua capacidade de mobilização de tantas mulheres em torno de causas que são realmente importantes, e agora levando isso para o serviço público, né, para o Detran, tendo mais essa frente. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar do nosso podcast. Paulo, muito bom dia. Para mim é uma honra estar aqui participando. Para mim, a parceria, né, a união de forças com a Rio Ônibus é fundamental para que todas as políticas públicas, para que tudo isso que está nascendo com uma força, né, de um grande movimento em prol das mulheres na mobilidade chegue a ponto. Então, eu que te agradeço por esse lindo convite e essa união de forças para que a gente faça com que os nossos projetos, nossos programas alcancem cada vez mais a população fluminense, principalmente as nossas mulheres. Obrigada pelo convite. Tá bom. Então, para a gente começar, Daiane, o que é exatamente o Detran Mulher Rio de Janeiro? Você pode explicar para a gente como é que surgiu essa iniciativa, quais os principais objetivos do programa? Então, inclusive, Paulo, essa é uma das grandes perguntas, né, que eu recebo diariamente: o que é, de fato, o Detran Mulher, mobilidade, protagonismo e segurança para todas nós mulheres. Inclusive, o nosso projeto nasceu em cima dos dados da Senatran. 45% dos condutores do Brasil são mulheres, apenas 30%, Paulo, dos acidentes de trânsito são causados por mulheres. Então, não tem como um órgão tão potente, tão grandioso como o Detran, que vai muito além, né, de entrega de serviços. A gente cuida de cidadania, a gente cuida de inclusão. É o único órgão que toda a população fluminense, desde o nascimento, a sua primeira CNH, toda a população precisa passar pelo Detran, e não tem como um órgão tão potente não ter um olhar especial, sensível, prioritário para todas as mulheres, até porque, se nós somos as protagonistas da mobilidade, principais educadoras do trânsito, como os dados da Senatran, falando de assédio moral e sexual, que também acontecem no trânsito, eu não posso esquecer das minhas mulheres motoristas da mobilidade, que são os motoristas de ônibus, como a Rio Ônibus é o meu grande parceiro nessa missão, onde a gente trabalha ali geração de renda, autonomia econômica. Temos também as motoristas de aplicativo, caminhoneiras, até mulheres, Paulo, do agro eu encontrei. Então, é um momento histórico para o estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Rio ganha destaque nacional na representatividade feminina, colocando a mulher no centro de atendimento prioritário dentro do Detran do Rio de Janeiro. E melhor ainda, é um programa pioneiro no Brasil. Então é uma honra para mim estar revolucionando esse grande movimento, mais um lugar de voz, como eu falo, tantos lugares, né? Nós mulheres já conseguimos alcançar. Eu sei que temos um longo caminho pela frente, uma batalha ainda, mas cada avanço merece sim ser celebrado, e o nascimento oficial do programa Detran Mulher é um marco histórico de transformação e impacto para as mulheres fluminenses.
Pô, muito bom isso. Então, falando um pouco já do desenvolvimento do programa, você falou aqui, né, do Rio Ônibus ser parceiro. Vocês já levaram várias mulheres, né, para eventos, para rodas de conversa. Como é que você enxerga, então, essa parceria? Você falou das mulheres da mobilidade, então tem as mulheres do aplicativo. Eu já vi também mulheres mototaxistas. É uma coisa diferente. A gente geralmente, né, o motorista profissional, pelo menos no ônibus há bastante tempo, eu estou nisso já há 40 anos, era raro ter uma mulher dirigindo ônibus e hoje elas são frequentes, já estão em todas as empresas e cada vez no número maior. Você falou das mulheres, era raro ter uma mulher que dirigisse táxi. Normalmente era uma viúva que herdava o táxi do marido e ia trabalhar Verdade. ali. E a gente vê essa mulher, pô, você falou de mulheres caminhoneiras, mulheres do agro e tudo. Então, isso vem crescendo. Então, nós aqui, como um sindicato, temos essa preocupação de buscar as grandes parcerias. Como é que você enxerga? Você citou essa importância. No dia a dia, como é que isso se dá, então? Como é que você enxerga? Uma das minhas grandes missões, e por isso que eu falo da importância da parceria com a Rio Ônibus, para além dos serviços, né, que a gente entrega, porque quando a gente fala de Detran, a gente fala de cidadania, como a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso Sábado Delas, que é a porta de entrada para a dignidade, para que essas Sim. mulheres garantam aí os benefícios sociais e seus direitos. Mas a gente também fala de educação. Esses dados que eu trouxe são fundamentais que cheguem nas grandes empresas, porque quando a gente coloca a mulher como protagonista da mobilidade, o nome da nossa campanha é Empatia Dirige, Mulher no Volante, Segurança Constante, a gente está trazendo mais um lugar de autonomia econômica e segurança para todas as mulheres. Então, essa parceria com a Rio Ônibus, como a gente tem parceria também com a 99, com a Uber, com a iFood, várias outras empresas que geram renda, a gente está levando a nossa campanha educativa para fortalecer esse lugar e trazer mais vagas de trabalho, mais oportunidades para as mulheres que de repente, né, precisam de uma oportunidade, mas que às vezes não existe, até por esse meio ainda ser muito masculino. E falando da nossa união, do nosso último evento, a gente tem o nosso fórum educativo, que é o Detran Mulher Conecta, Mobilidade, Segurança e Protagonismo para Todas, que eu falo que mulheres, quando se conectam, cidades avançam, e a gente tem um painel muito especial, que inclusive é o que eu sou mais apaixonada, que são histórias que transformam o trânsito. E a gente dá ali todo o acolhimento, todo o apoio que essa mulher também precisa, não só, né, emocional, mas de instrução, para que ela ali se sinta segura dentro da mobilidade. Inclusive, um dos papéis do nosso fórum é educar sobre direção defensiva, sobre mecânica, sobre também como identificar um painel. Fora isso, várias histórias ali de mulheres que já estão à frente da mobilidade, trazendo provisão para os seus lares. Então, é um momento, né, muito especial dentro do Detran. Como eu te falei, para mim é a primeira vez na história que a gente consegue colocar as mulheres nesse lugar de voz e representatividade dentro desse órgão. Então, para mim, é fundamental a nossa parceria, inclusive para que a gente possa fortalecer cada vez mais todas as mulheres em todos os espaços. Muito bom. E o Sábado Delas, você citou aí esse evento, né? Tem um dia exclusivo só para atendimento às mulheres? Como é O que ele Sábado funciona? Delas foi uma Achei bem grande interessante o entrega. nome. Foi uma grande, e mais uma, né, grande, histórica, inédita entrega do Detran, onde nos 92 municípios, olha que coisa linda, Paulo, em todos os postos do Detran do estado do Rio de Janeiro, um sábado de cada mês, o Detran abre com mutirões especiais para atendimento somente, hein, amigos, homens e parceiros, somente para as mulheres, com muito amor, com muito carinho, um atendimento mais humanizado, entendendo que todas nós mulheres temos quantos papéis, né? Nós conciliamos na vida, e a gente tem um sábado para essa mulher dedicar a atendê-las com muito carinho e respeito, para que ela possa garantir a sua cidadania, é uma grande entrega. Então, o Detran bateu recorde, inclusive, de atendimento feminino no estado do Rio de Janeiro, com o Sábado Delas, que inclusive é a nova, né, assim nacional, é a nova identidade obrigatória pelo governo federal e naturalmente, amigo, quando a gente tem algo
que é obrigatório, o próprio sistema, às vezes, dá um colapso. Então, essa mulher saber que ela tem um sábado para ela, num posto mais pertinho da sua casa, para que ela garanta a sua dignidade, que é a porta aberta, como eu falei, para ela garantir os seus direitos, os benefícios sociais, a sua liberdade, a sua autonomia, é histórico, é uma grande vitória, e eu fico muito feliz de estar ali ao lado do nosso presidente do Detran, o doutor Rodrigo Coelho, que é um grande apoiador, incentivador dessa pauta, abrindo de verdade caminhos para que todas as mulheres se sintam respeitadas, seguras e no centro de atendimento humanizado do Detran do Rio de Janeiro. Pô, isso é muito legal, porque você colocou uma coisa bem interessante, porque as mulheres têm uma dupla jornada. A mulher está lá dirigindo o ônibus, mas quando ela termina o turno dela de trabalho, normalmente tem que voltar correndo para casa para cuidar dos filhos, cuidar do marido, da família. Muitas delas são mães solo, elas que são as provedoras da família, e durante a semana fica difícil de conseguir ter esse tipo de atendimento, esse tipo de cuidado. Então, parabéns aí pela iniciativa, né, de abrir as portas do Detran num sábado para esse atendimento exclusivo. Isso é muito relevante. E uma coisa inédita, né? Então, nada como uma mulher que já protagoniza esses movimentos para ter essa visão diferenciada em cima desse movimento. E, fechando já o nosso podcast, Daiane, a gente falando então para o futuro, olhando para o futuro, quais são os próximos passos, quais as metas do Detran Mulher e como que o Rio Onde pode se inserir também nessas novas pautas que certamente você está trazendo aí para o futuro, para a gente contribuir, né, para que o trânsito seja mais acolhedor, para que as mulheres sejam melhor cuidadas pela sociedade e que o Detran seja cada vez mais inclusivo para todos aí. O que é que a gente já pode esperar de novidade? E aonde que o Rio Onde pode colaborar com vocês? Primeiro, eu quero mais uma vez agradecer por essa parceria, porque eu já acredito que nós já somos parceiros, porque a gente fala da mesma pauta. E acredito que a gente viva esse ano de momentos mais históricos para as mulheres da mobilidade, porque nós vamos avançar com os nossos projetos. De primeira mão, já vou falar aqui, no dia 1º de março vai acontecer o primeiro projeto Trânsito com Elas, mulheres que movem a mobilidade e a economia do Rio de Janeiro. Então, eu quero aqui já. Essa é a primeira parceria oficial com a Rio Ônibus, porque nós sabemos que temos muitas motoristas que possam estar junto do Detran participando desse treinamento motivador e também a gente construir algo de educação interna para que a gente possa gerar mais vagas de emprego para as mulheres que têm o sonho ou desejem também serem aí motoristas de ônibus. Pô, muito bom, Daiane. Eu fico feliz de falando aqui em nome do Rio Ônibus, do nosso presidente João Gouveia, que é um grande incentivador disso, de poder estar nesse projeto com você e em outros que a gente vem desenvolvendo em outras parcerias com outras secretarias também, da gente mostrar esse lado das empresas de ônibus, porque Isso. a população se liga muito no ônibus pela questão da viagem em si, de fazer o sinal, embarcar no ônibus, viajar, que o ônibus às vezes demora, reclama muito dos motoristas e tudo. Uma coisa interessante que você colocou, 30% dos acidentes somente são com mulheres, quando elas são 45% das condutoras dos veículos. E uma coisa que o pessoal fala, as mulheres elas andam mais devagar, a gente fala porque elas dirigem com mais cuidado, são mais Isso. acolhedoras aos As mulheres passageiros são mais também. Então, empáticas, são mais amorosas, cuidadosas, elas seguem mais as passam. regras e as leis. E Exatamente, isso facilita. Tem mais ela- paciência, né? elas passam essa impressão de que são mais lentas, mas na prática, quando você verifica, elas cumprem os mesmos horários, existe um preconceito contra a mulher motorista. Ainda hoje, você falou uma frase que a Por gente isso é ouvia, tão importante, mulher ao Paulo, a vo... nossa campanha Mulher no Volante e Segurança Constante. É isso que eu ia falar, A gente porque a frase que se desconstrui. fala é mulher ao volante, perigo constante. É, É a frase popular. E você está mudando isso, era uma coisa que eu queria falar, a gente está exatamente. desconstruindo isso para além, né, desse projeto Trânsito com Elas, continuaremos firmes,
com o nosso Sim. Sábado Delas, faremos a nossa campanha de carnaval, porque assédio moral e sexual também acontecem no trânsito e nós estamos aqui para proteger todas as mulheres. Teremos também os nossos fóruns educativos, como você falou, que ontem tivemos o lançamento oficial lá em Nova Iguaçu. Foi lindo o nosso evento, tantas mulheres sonhando e se sentindo capazes também de estarem aí no protagonismo da mobilidade. Então, teremos grandes entregas para o ano de 2026 e, claro, que a Rio Ônibus já é, e conto com essa parceria oficial, para que a gente coloque isso e dê mais voz, acolhimento para as nossas mulheres na mobilidade. Então, Daiane, muito obrigado pela oportunidade da gente estar desenvolvendo essa parceria, estar trabalhando junto com vocês aí em projetos tão relevantes, mudando esse conceito de atendimento, de acolhimento da mulher e de empregabilidade, de tudo que você já trabalha normalmente e que agora levou para o Detran também. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. É uma honra para o Rio Ônibus poder ser parceiro de vocês nessa frente aí e em outras que certamente vão surgir. Tá? Muito obrigado aí pela tua participação. Obrigada. Eu que te do nosso agradeço. presidente. Eu que te agradeço, em nome do nosso presidente do Detran, quero também agradecer ao nosso governador, Cláudio Castro, pelo apoio, por fortalecer as lideranças femininas do estado do Rio de Janeiro. Como eu te falei, primeira vez no Brasil que um órgão abre para trabalhar a fundo, né? Porque eu falo que a pauta da mulher é igual um iceberg, a gente vê a ponta, mas ela é extremamente profunda. Então, eu tenho muita gratidão ao nosso governador por ter aberto as portas do Detran do Rio para trabalharmos de forma muito especial e inclusiva a pauta da mulher. Agradecer também, deixar um beijo para a Márcia Vaz, que é minha grande parceira nessa missão, que inclusive tem me conectado com a Rio Ônibus, aberto portas e também tem me conectado agora com você, que já é um grande amigo de outras datas e que a nossa vida se uniu agora, que eu tenho certeza que é só o início. E deixar um beijo para todas as mulheres, para todas as minhas parceiras de missão e dizer, contem comigo, contem com o Detran Mulher, nós estamos aqui para servir todas as mulheres, não só na mobilidade, mas de forma geral, porque quando a gente trabalha a pauta da mulher, todas as pautas importam. Sem dúvida. Bom, pessoal, então, agradecendo mais uma vez a Daiane Luna, diretora do programa Detran Mulher Rio de Janeiro, e chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre mobilidade urbana e tudo que se relaciona com ela. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.